Ontem foi um dia histórico para a Europa e a Hungria fez história. Péter Magyar e seu partido TISA venceram as eleições parlamentares com uma maioria de 2/3. Viktor Orbán, o autocrata mais poderoso da história da União Europeia, o homem que remodelou seu país por 16 anos, aboliu instituições e se apresentou como uma rocha invencível contra Bruxelas, agora é passado. Magyar conquista 138 dos 199 assentos no parlamento, enquanto o Fidesz de Orbán despenca para apenas 55 mandatos. Ao mesmo tempo, quase 80% dos húngaros foram às urnas, o que representa um recorde de participação eleitoral. A BBC destaca uma vitória esmagadora e a CNN considera um divisor de águas para a geopolítica mundial. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu após a meia-noite que o coração da Europa hoje está na Hungria e que uma era dourada agora espera a União. Porque o que está acontecendo aqui vai muito além da Hungria. É uma derrota retumbante para Putin, que agora perde seu cavalo de Troia dentro da Europa. É uma derrota para Trump, já que Orbán era seu aliado mais importante na Europa. E é uma derrota para todo o movimento nacionalista de direita crítico à União Europeia em toda a Europa, que agora perde seu líder. E, ao mesmo tempo, uma grande vitória para a União Europeia e para uma Europa unida. Por isso, o continente agora pode mudar como nunca antes. Precisamos analisar isso com mais detalhes. Por que o sistema de Orbán desmoronou ontem de forma tão estrondosa, mesmo com forte apoio dos Estados Unidos e da Rússia? Quem é Péter Magyar e o que ele realmente quer? Por que as forças anti-europeias estão colapsando agora? E o que tudo isso significa para a UE, para a Ucrânia e para a luta pelo futuro da Europa? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Para entender por que este momento é crucial, precisamos ver quanto Orbán investiu nos últimos anos para evitar isso. Ele chegou ao poder em 2010 com maioria de 2/3 e logo usou isso para reformar profundamente a Hungria. A lei eleitoral foi modificada para que distritos eleitorais pequenos de mandato único beneficiassem sua base rural. Ao mesmo tempo, a Constituição foi alterada, o judiciário foi reestruturado e a mídia controlada por oligarcas leais. Um amigo de escola de Orbán rapidamente se tornou o homem mais rico da Hungria. Na mídia estatal, a emissora pública mencionou Orbán durante a última campanha eleitoral em 354 reportagens, enquanto Mogilar foi citado em apenas 36. O sistema foi projetado justamente para impedir que surgissem desafiantes. E mesmo assim, foi exatamente isso que aconteceu agora, sendo que a ruptura já havia começado com a economia. A Hungria teve uma das maiores inflações da União Europeia. A moeda, o forint, perdeu muito valor, os investimentos diminuíram e, além disso, a União Europeia havia congelado bilhões em fundos de apoio devido a violações sistemáticas do Estado de Direito. Mas esses recursos já haviam sido direcionados por Orbán às suas redes de lealdade. Menos dinheiro trazia menos contratos, menos vantagens e menos motivos para aliados manterem a lealdade. E foi assim que, nessa situação, Péter Magyar entrou em cena. E o que o tornava tão perigoso para Orbán era o fato de que ele não era um opositor de esquerda, mas sim alguém que vinha do próprio sistema. Ele foi deputado do Fidesz, e até 2023 era casado com a ex-ministra da Justiça. Assim, ele conhecia os processos internos, as estruturas e todos os truques sujos. Após um novo escândalo em um orfanato abalar o governo e o partido, ele mudou de lado e deu uma entrevista crítica que se espalhou rapidamente pelo país. E com seu novo partido, TISA, ele conseguiu, ainda no mesmo ano, 30% dos votos húngaros nas eleições europeias. Um homem que fez carreira como soldado do partido construiu, em 2 anos, um movimento que varreu todo o establishment político da Hungria. Ele criticava a corrupção, as estruturas de poder clientelistas, o declínio econômico e prometia liberar fundos da União Europeia, além de justiça e apoio aos inquilinos. Reformar a mídia e levar a Hungria de volta ao coração da União Europeia. A mensagem era clara, pró-Europa, pró-Ocidente e ainda assim conservador. Com isso, ele alcançou não apenas opositores convictos do governo, mas também antigos eleitores do Fidesz que já estavam cansados do sistema Orbán há muito tempo. A estratégia do outro lado pode ser descrita com uma palavra: medo. Em cartazes por todo o país, Magyar aparecia ao lado do presidente ucraniano Zelensky. Vídeos gerados por IA mostravam pais de família húngaros sendo trazidos de volta da Ucrânia em caixões. E consultores de propaganda russos foram enviados a Budapeste para coordenar a campanha online das últimas semanas, um manual que já havia sido testado anteriormente na Moldávia. Orbán chegou a enviar o exército para proteger instalações de energia antes da eleição, numa manobra teatral para sugerir perigo de guerra. Mas nada disso deu certo. Até mesmo a aparição amplamente anunciada de J.D. Vance, que em seu discurso na quarta-feira reclamou da suposta interferência da UE enquanto ele próprio se envolvia na campanha eleitoral, acabou tendo um efeito contrário. Ocorreu uma vitória esmagadora, além do que até os maiores otimistas esperavam.
3,3 milhões de húngaros votaram na oposição, um número de votos que nenhum partido jamais recebeu na história da democracia húngara. Orbán reconheceu sua derrota em uma declaração emocionada, mesmo antes da apuração total das urnas. Os números eram simplesmente claros demais, enquanto ao mesmo tempo Magyar comemorava sua vitória esmagadora e um retorno à Europa às margens do Danúbio. O que foi decidido ontem em Budapeste mudará não só a Hungria, mas também o equilíbrio de poder na Europa. Vamos começar com o que provavelmente será sentido de forma mais imediata pela UE, o fim do maior bloqueador da história do projeto. Orbán foi, durante anos, o direito de veto em pessoa. Por várias vezes, ele bloqueou pacotes de ajuda da UE para a Ucrânia. Em fevereiro deste ano, ele ainda vetou um empréstimo de 90 bilhões para Kiev. Ele votou contra sanções à Rússia, atrasou decisões da OTAN e bloqueou outras medidas. Segundo a mídia, seu ministro das Relações Exteriores, segundo vários relatos da imprensa, seu ministro das Relações Exteriores. Durante as cúpulas da UE, ele chegou a telefonar regularmente para Moscou e vazou informações importantes. Mas tudo isso agora acabou. Decisões antes barradas pelo veto de Orbán e que exigiam unanimidade agora voltam a ser possíveis. Fundos da UE antes congelados serão liberados rapidamente, prioridade máxima para Magyar. O efeito dominó, porém, pode ser ainda maior. Porque o veto de Orbán era, há anos em Bruxelas, a prova mais forte de que o princípio da unanimidade paralisa a UE, porque um único país bloqueava tudo. Há muito tempo, os reformadores exigem que, em áreas centrais, se passe para a votação por maioria qualificada, ou seja, que 55% dos Estados-membros que juntos representem 65% da população da UE possam tomar uma decisão. Mas, com a Hungria como bloqueadora, esse passo não era politicamente viável. Agora, porém, esse debate pode ganhar novo impulso e já foi defendido por vários políticos da UE nos últimos dias. Agora, isso permite uma visão mais ampla, tema cada vez mais debatido em Bruxelas. Uma união política ainda mais profunda, com política externa e defesa comuns. Uma espécie de precursor dos Estados Unidos da Europa. Um termo antes utópico, mas que na nova geopolítica virou necessidade pragmática para mais políticos, formando um bloco de oposição aos Estados Unidos, Rússia e China. Para esses, a noite de ontem foi uma dura derrota. Para Putin, que já perde aliados semanalmente, é uma derrota estratégica. Bastante útil e era considerado uma espécie de cavalo de Troia para o principal objetivo do Kremlin, a desestabilização da Europa. Mas essa ferramenta agora se foi. Magyar afirmou na campanha que deixará de representar interesses russos em Bruxelas e Estrasburgo, e não deverá mais haver vetos que favoreçam Moscou. O efeito simbólico é difícil de superestimar. Consultores de propaganda russos foram enviados recentemente a Budapeste para influenciar as eleições, assim como ocorreu na Moldávia, que agora busca entrar na UE, mas isso não basta. Leste mostra os limites da caixa de ferramentas de Putin, assim como de Trump. Orbán foi o aliado europeu mais próximo de Trump desde sua entrada na Casa Branca em 2016. O nacionalismo iliberal que Orbán desenvolveu ao longo dos anos sempre serviu como projeto de vitrine para o campo magyar. Tucker Carlson foi a Budapeste e Steve Bannon elogiou Orbán várias vezes publicamente. Trump recebeu Orbán com grandes honras na Casa Branca, e Orbán apoiou ativamente sua reeleição. Porém, isso agora perdeu valor político. O analista político Dubov vê na derrota de Orbán mais um golpe contra o campo maga isolacionista e crítico à União Europeia. Para a Europa, isso é uma boa notícia, porque fortalece as forças dispostas a cooperar e internacionalistas. E então, há ainda o terceiro grupo, que perdeu ontem, a direita anti-europeia. Orbán era o principal exemplo para populistas de direita europeus, mostrando ser possível manter-se no poder por muito tempo com políticas iliberais. Da AfD até Le Pen, todos se inspiraram em Orbán e muitos até o ajudaram ativamente. Mas a eleição de ontem mostra: o autoritarismo iliberal tem prazo de validade. Quando a economia estagna, a corrupção se torna perceptível e surge uma alternativa credível. Sistemas baseados em manipulação e redes de lealdade, por mais poderosos que pareçam, podem desmoronar muito rapidamente. Em 16 anos, muito foi feito para mudar o judiciário, a mídia e as instituições, mas no fim houve uma derrota retumbante. Ainda deve levar anos para desfazer tudo isso. Por isso é crucial que Magyar tenha conseguido maioria de 2/3, permitindo reverter pontos fundamentais. Agora, provavelmente, vamos nos guiar pela Polônia, que rapidamente retomou o caminho europeu. E por isso, o que aconteceu ontem em Budapeste merece ser considerado histórico. 2/3 votaram contra um sistema que fez de tudo para impedir exatamente isso. Mídia alinhada, consultores de propaganda russos, medo da guerra e presentes em dinheiro pouco antes da votação. Nada disso foi suficiente.
Exatamente 23 anos depois de os húngaros terem votado em um referendo pela adesão à União Europeia, o país está de volta ao coração da Europa, o que pode significar um futuro dourado para a União. Mas o que vocês acham? Qual será o impacto de tudo isso na União Europeia, mas também na Rússia ou nos Estados Unidos? Escrevam aí nos comentários. Se vocês também têm interesse em saber o que está acontecendo entre a Alemanha e o Japão, eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se! Nos vemos na próxima vez. Até lá. Tchau!